O extra da novela capítulo 273. Voto 1. Rachadura. Toji apertou o braço em torno de Fenrir. Uma pressão que rivalizava com um terremoto esmagou as costas de Fenrir, e Toji jogou Fenrir de lado. Fenrir rolou para trás até bater na parede de um prédio. Mais forte. Toji sorriu e murmurou contente. Ele voltou seu foco para seu objetivo original, a aniquilação da família real. Grrr. Mas um grunhido de um animal diferente o deteve. Toji virou-se lentamente. Desta vez, um tigre do tamanho de uma casa estava bloqueando seu caminho. Isso, zoológico. Foi então que Toji percebeu que estava cercado. O tigre não era a única grande fera que restava. Um estranho pássaro e cavalo apareceram no céu acima, e ele podia sentir estranhas presenças no subsolo. Mesmo com seus sentidos embotados, Toji sabia que não estava em uma situação favorável. SSS. Fenrir então se levantou. Embora seus ossos tenham sido esmagados e seus órgãos destruídos, a habilidade regenerativa que ele ganhou ao devorar um tronco curou rapidamente todos os seus ferimentos. O que? A confusão de Toji só aumentou com o passar do tempo. Goo! De repente, uma ondulação desconhecida de poder mágico entrou em erupção. O poder mágico serviu como meio para um feitiço de invocação, chamando uma besta mística para a Inglaterra. Tartaruga. Toji murmurou ao ver a besta que acabou de ser invocada. A tartaruga negra dos 4 guardiões cardeais se revela mais uma vez. De pé em suas costas estava o invocador da tartaruga negra, o mago de 8 estrelas, Ain. Ain olhou para Toji do casco da tartaruga. Você é novo, não é? Ain falou. Toji olhou para frente e para trás entre a tartaruga e o garoto que estava acima dela. Enquanto ele pensava lentamente sobre a situação em que estava, as feras ao seu redor se moveram rapidamente. Grrr. Um tigre e um lobo dispararam em direção a Toji e restringiram seus membros. Do céu, pássaros voadores enviaram rajadas de poder mágico para ele. No entanto, Toji não sentiu nenhuma dor. Ele transformou seu corpo em areia e mitigou completamente o dano do ataque. Sem dor. Hein? Mas Toji logo percebeu que seu poder mágico estava sendo absorvido. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para cima para encontrar o que estava sugando seu poder mágico. 6 fantasmas femininos flutuando ao redor da tartaruga negra estavam absorvendo o poder mágico de Toji. Ain sorriu. Eles são súcubos. Absorver poder mágico é a especialidade deles. Sem roubar. Toji balançou o braço. Seu braço se transformou em um chicote que disparou em direção a Sucubo. A tartaruga negra rapidamente formou uma barreira. Entre os 4 guardiões cardeais, a tartaruga negra se especializou em defesa. Clã. O ataque de Toji não conseguiu perfurar a carapaça da tartaruga negra. Na verdade, Ain nunca tinha experimentado a carapaça da tartaruga negra sendo quebrada. Clã. Mesmo assim, Toji continuou a atacar. Para surpresa de Ain, rachaduras começaram a aparecer na carapaça da tartaruga negra. Você é um sujeito incrível. Mas Ain ainda não se sentiu ameaçado por isso. Embora ela reconhecesse a força e tenacidade de Toji, ela sabia que seu poder mágico estava sendo drenado mesmo neste momento. Clã. Como Toji atacou interminavelmente a tartaruga negra, ele sentiu que estava ficando com sono. Seus instintos lhe diziam para recuar e, para ele, recuar era fácil. Ele só tinha que transformar seu corpo em areia e se espalhar. Como tal, Toji tentou transmitir sua vontade à terra. No entanto, uma gaiola de poder mágico apareceu de repente ao seu redor, prendendo-o. Ele descobriu que não podia transmitir sua vontade fora da jaula por algum motivo. O que? Toji ficou surpreso. Embora ele não tivesse como saber, este não era o ato de um feitiço mágico, mas uma mudança de realidade. Quang. Toji deu um soco na jaula, mas a jaula permaneceu ilesa. O que é isto? Quang. A gaiola não se mexeu, não importa quantas vezes ele batesse nela. Mas estranhamente, ataques de fora da jaula podem entrar nela. A Sucubo continuou a drenar seu poder mágico. Quang. Isso não vai adiantar nada, idiota. Quando Toji começou a bater loucamente contra a gaiola, uma voz aguda soou. Uma mulher apareceu no ar. Naturalmente, era Jin Sayuki. Toji parou e encarou a mulher.
Você não vai conseguir escapar. Jin Sayuki disse. A gaiola azul foi criada usando sua manipulação da realidade. Como o interior da jaula estava isolado da realidade, a morte era a única coisa que esperava por Toji. Sério? Uau! No entanto, Toji bocejou calmamente. Talvez porque seu poder mágico estava sendo absorvido, sua sonolência piorou. Quando um golem ficava sonolento, isso geralmente significava seu fim. Toji começou a cochilar até que finalmente adormeceu. Ele está dormindo? Jin Sayuki murmurou estupefato. Uau! Você ficou forte, cavaleiro Shinjayuki. Rachel apareceu e elogiou Jin Sayuki. Bem, não é nada. Jin Sayuki visitou Rachel para renunciar ao cargo de cavaleiro comandante da família real de Crevon. Foi então que Toji atacou, então ela se juntou à batalha para aliviar seu tédio. Fui recentemente iluminado. Depois de experimentar o passado registrado de Katrina, Jin Sayuki tornou-se capaz de usar sua autoridade de manipulação da realidade com mais facilidade. A Ain se aproximou de Jin Sayuki na Tartaruga Negra. Então, Shinjayuki, como você planeja lidar com esse monstro? O que você quer dizer? Eu posso simplesmente matá-lo, certo? Como Ain e Jin Sayuki haviam trabalhado juntos antes em Crevon, eles eram bastante próximos. A Ain balançou a cabeça. Não, ele provavelmente não vai morrer. O que você quer dizer? Jin Sayuki inclinou a cabeça e atirou uma lança em direção ao golem adormecido. No entanto, sua lança não poderia danificar o corpo enrolado de Toji nem um pouco. Diabos! Jin Sayuki franziu a testa. A Ain cruzou os braços e murmurou seriamente. A tartaruga negra tem a capacidade de avaliar a força dos minérios. De acordo com a tartaruga negra, a força do corpo de Toji era de 9,9 em 10. Podemos prendê-lo, mas será impossível destruí-lo. 9,9 era um valor que algo que existia na realidade nunca poderia destruir. Parece que Oden criou alguns monstros absurdos. Índia, Cordilheira do Himalaia. Cheguei ao sopé das montanhas do Himalaia para encontrar o membro das 9 estrelas, Encas. A viagem não foi cansativa, pois acabei de chegar aqui com a autoridade de teletransporte de Spartan. Milímetros. Olhei para a estalagem de Encas. Ele estava pendurado em um penhasco e parecia que iria cair mesmo com o menor vento. Olhei para a placa que dizia Aurora do Himalaia, então reuni coragem para abrir a porta. Kiki, ouviu-se um rangido e o homem atrás do balcão, ouvindo o rádio, olhou para mim. Longos cabelos brancos amarrados, belos traços faciais e uma cicatriz ao redor do olho esquerdo. Assim como o descrevi em meu romance, o adjetivo envelhecido bem combinava perfeitamente com Encas. É você? Encas falou antes que eu pudesse entrar na pousada. Como não era o que eu esperava ouvir como uma saudação, tive que parar e pensar no que ele queria dizer. Mas vendo que eu estava confuso, Encas franziu a testa. Você é o homem que assassinou pelo irmão do discípulo precioso. Discípulo precioso. Fiquei pasmo no começo. Por discípulo, ele tinha que estar falando sobre Shinayun. Mas não apenas Encas não tinha relação com Shinayun no romance original, mas também não deveria ter passado tanto tempo com ela neste mundo. Quanto tempo você vai ficar aí? Entre, não seja um covarde. Coitado. Se alguma coisa, Shinayun parecia ter influenciado a maneira como ele falava. O que, você não quer? Não. Entrei na pousada. Pensando nisso agora, era óbvio que Encas me reconheceria. Como seu título Lord of Steel implicava, todas as ferramentas de Encas tinham inteligência que rivalizava com os seres humanos, e eles compartilhavam uma mente de colmeia também. Se você me conhece, falar deve ser mais fácil. Sentei-me ao lado de Encas e fui direto ao ponto. Vim pedir sua ajuda. Coincidentemente, o rádio estava relatando a razão pela qual eu vim aqui. Os monstros humanoides de elite de Oden invadiram vários países. Um monstro tigre chamado Tigris atacou Xangai. Um apocalipse zumbi está sendo relatado em Paris. Encas desligou o rádio e olhou para mim. Sua altura alta e estatura de torre o tornavam mais do que um pouco intimidador. Fazendo um pedido tão absurdo em nosso primeiro encontro. Você é como meu discípulo a esse respeito. TK. Encas pegou um copo de madeira e despejou um pouco de vodka nele. Eu disse a mesma coisa ao meu discípulo. Meu corpo não está em condições de lutar contra ninguém. Se as 9 estrelas não vão lutar, então quem?
As 9 estrelas eram as 9 estrelas há 50 anos, garoto. Enkes me interrompeu e me entregou a vodka. Olhei para frente e para trás entre a xícara e Enkes, depois bebi a vodka de uma só vez. Parecia que um pequeno fogo estava aceso dentro de mim. Se você está preocupado com o efeito colateral, eu posso ajudá-lo com isso. O efeito colateral da habilidade de Enkes foi a transformação de aço. Como o Senhor do Aço, Enkes transformou seu corpo em aço. Para ser preciso, ele transformou seus órgãos internos, coluna e olho esquerdo em aço possuindo sua vontade. No entanto, a certa altura, a autoridade de Enkes não parou por aí e agitou-se. Para ele, o tempo tornou-se um caminho de mão única para a completa acirração de seu corpo. Com o passar do tempo, mais e mais partes de seu corpo se transformaram em aço, incluindo seu cérebro e sangue. Ele estava destinado a se tornar um pedaço de aço e morrer. No entanto, eu tinha ervas que só podiam ser encontradas dentro da Torre do Desejo. Ao misturá-los e usar o poder da minha intervenção de cenário, devo ser capaz de criar remédios para desfazer esse efeito colateral. Eu sei como curar os efeitos colaterais que você está sofrendo. As 9 estrelas odiavam ter os efeitos colaterais de seus poderes mencionados. Então eu estava arriscando minha vida para estar aqui. Enkes olhou para mim em silêncio. Seu olho esquerdo ficou cinza antes que eu percebesse. Seu olho de aço experimentava o mundo em 1/1000º da velocidade normal e era especializado em detectar a verdade. Enkes olhou para mim e falou. Esia Situar. Era alemão, mas eu traduzi usando o laptop na minha cabeça. Ele estava perguntando se era verdade. É sim. Quando atendi, as sobrancelhas de Enkes se contraíram. Fiquei nervosa, mas o que ele disse depois me pegou de surpresa. Você aprendeu alemão? Perdão. Perguntei se você aprendeu alemão. Ah, sim, um pouco. Naquele momento, o olho esquerdo de Enkes voltou à cor normal. Ele estava visivelmente menos cauteloso do que antes. Ele sorriu gentilmente. Por que você aprenderia uma coisa dessas? Não é mais a década de 1980. Este mundo era diferente do mundo de onde eu vinha. Era fácil de ver, já que a Coreia era a única superpotência do mundo aqui. Como o coreano era um idioma compartilhado no mundo, não havia muitos intérpretes ou tradutores. E como a maioria dos trabalhos acadêmicos e documentos oficiais eram escritos em coreano, os coreanos não tinham motivos para aprender línguas estrangeiras. Eu aprendi porque eu sei que você é alemão. É assim? Você tem boas maneiras. Quanto você aprendeu? Eu deveria ser capaz de me comunicar normalmente. Wirklich? E enriqueceu com vontade. Eu não me lembrava de ter dado a ele tal cenário, mas ele era um patriota maior do que eu pensava. Bem, isso é outra história. Enkes assumiu uma expressão séria mais uma vez. Infelizmente, não tenho intenção de curar meu efeito colateral. Fiquei surpresa. O efeito colateral de Enkes deveria ter sido um dos piores entre as 9 estrelas, mas ele não queria reverter isso. Enkes continuou, quando eu era jovem, tinha medo de morrer. É por isso que eu escapei para este lugar. Mas agora é diferente. Se alguém da minha idade tem medo da morte, então ele não amadureceu o suficiente. Sério? Sim, realmente. Mas há uma coisa que eu quero de você. Felizmente, parecia que havia algo que eu poderia fazer. Assenti rapidamente e Enkes falou com um sorriso malicioso. Resolva as coisas com meu discípulo. O silêncio desceu. Eu respondi exatamente 3 segundos depois. Não importa como. Apenas resolva as coisas com ela. Um sorriso inocente surgiu no rosto de Enkes. Você quer dizer, com Shai-Naim? Isso mesmo. Não era uma oferta que eu pudesse aceitar tão facilmente. Eu não sabia o que Enkes sabia, mas meu relacionamento com Shai-Naim não era algo que pudesse ser consertado em algumas frases. Isso não é algo que pode ser resolvido tão facilmente. Meu discípulo e eu sabemos tudo sobre você. Shai-Naim sabe a verdade por trás da morte de Shai Jinron, como porque você matou Shai Jinron e em que estado ele estava. Eu sei disso também. Eu tinha ouvido falar sobre isso de Oironha. Então esse é um problema ainda maior. Por que você está hesitando? Que covarde. Enkes cruzou os braços como se estivesse olhando para um tolo. Se Shai-Naim estivesse aqui, eu senti como se ela tivesse dito isso. Isso não é da sua conta, velho. Mas eu não era Shai-Naim.
Depois de pensar no que ele disse por um momento, eu discretamente verifiquei seu potencial. Enks, 9,75, 9,6, 9,75 habilidade. 9,6 potencial. Os valores não faziam o menor sentido. Ah! Mas eu entendi depois de um momento. Enks era um caso especial em que sua habilidade era maior que seu potencial. Seu efeito colateral, transformação de aço, o tornou mais forte do que seu potencial permitia. Ele era alguém que ficava mais forte à medida que se aproximava da morte. Então, qual é a sua resposta? Olhei para Enks em silêncio. Com uma classificação de habilidade de 9,75, ele era mais do que capaz de enfrentar Ordem. Eu não tive escolha a não ser ouvir seu pedido. Eu vou. Enks imediatamente abriu um grande sorriso. Ele assentiu satisfeito, então de repente sacou uma adaga. Então alimente esta adaga com seu sangue e faça um voto. Um juramento. Esta adaga contém minha vontade da aliança. Se você não cumprir a promessa que fez, esta adaga vai perfurar seu coração. Olhei para a adaga. Igual, igual, igual. A adaga do pacto, produto de uma autoridade, atributo de aço, uma adaga contendo a vontade do espírito de aço de Enks. Pacto ao alimentar esta adaga com sangue e fazer um voto, o voto deve ser mantido. Se o voto não for cumprido, este punhal perfurará o coração de quem não cumpriu o voto. A pessoa cujo coração é perfurado por este punhal morrerá. Igual, igual, igual. A descrição do item coloca uma forte ênfase no caráter absoluto da habilidade da adaga. Mostrou um pouco da verdadeira habilidade de Enks, já que Shin Yun-Shu foi o único a derrotá-lo. Estou sendo generoso. Pelo que ouvi de meu discípulo, penso em você como um homem entre os homens. Enks me entregou a adaga. Se você fizer este voto, eu, Enks, farei o mesmo. Que eu vou matar essa ordem de que você fala. Hesitei um pouco, mas a resposta era óbvia. Era um preço barato fazer de um membro das 9 estrelas meu aliado. Além disso, eu tive que me encontrar com Shin-Yun eventualmente. Lutar. Eu vou aceitar. Reuni minha coragem e assenti. O extra da novela capítulo 274. Voto. 2. Apesar da súbita erupção de calamidades, Io Leonia terminou seu encontro com Shai Juoshu como planejado. Ela alcançou seu objetivo inicial por meio de persuasão persistente. Shai Juoshu prometeu apresentar Io Leonia ao Jaejin, um membro do Nin Stars. Agora, o encontro deles acabou, e Io Leonia cambaleou de volta para sua limusine. Você está se sentindo bem? A secretária de Io Leonia, Jin Sekshan, perguntou no momento em que ela entrou no carro. Io Leonia balançou a cabeça. Ela estava se sentindo tonta e até enjoada pela exposição ao poder mágico de Shai Juoshu. Vamos para casa. Eu preciso dormir. Sim, senhorita. Jin Sekshan era um secretário competente. Ele ajustou a temperatura interna da limusine para a temperatura ideal, instalou uma pedra de mana com função de limpeza e purificação do ar, então aumentou o volume do alto-falante para que seu chefe pudesse ouvir os relatórios feitos pelos membros da guilda Falling Blossom. China, 4 guildas sediadas em Xangai foram completamente exterminadas. França, Paris foi isolada. Inglaterra, a subjugação foi bem sucedida. Canadá, as mortes súbitas estão se tornando frequentes. Várias testemunhas relataram o avistamento de um fantasma. Io Leonia ouviu os relatórios com os olhos fechados. Países estavam sendo destruídos e civis estavam sendo mortos, mas Io Leonia não sentiu simpatia. Em vez disso, ela começou a calcular os lucros que sua guilda ganharia com os incidentes. Pediram-nos ajuda? Sim. Diferentes países pediram nossos heróis e nossas poções. Eles gostariam de discutir os preços mais tarde. Rejeite o pedido de heróis, mas diga a eles que forneceremos poções. Você sabe, os novos, essência da recuperação, e essência da bravura. Considerando as circunstâncias, seria tolice dela despachar seus heróis para o que provavelmente lhes custaria a vida. Mas as poções eram isentas de riscos. Essência Farmácia havia desenvolvido recentemente 2 novas poções. Como os consumidores não estavam tão dispostos a comprar nada novo, fornecer a outros países essas poções de graça seria uma boa estratégia de marketing. Envie as poções para os 3 países gratuitamente. Sim, senhorita.
Aqueles em extrema necessidade de poções não estavam exatamente na posição de serem exigentes. Como diz o ditado, mendigos não podem escolher. Esta foi sua chance de melhorar a imagem pública de sua empresa e, ao mesmo tempo, promover seus produtos. Agora, por favor, me deixe em paz. Ioionha recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Sim, senhorita. Jin Sechan dirigiu cautelosamente para proporcionar ao seu chefe uma viagem confortável. Ele olhou para Ioionha pelo espelho retrovisor. Ioionha parecia incrivelmente linda em seu sono. Ele não conseguiu suprimir a onda insuportável de emoções em seu coração. Embora ele tivesse dito a si mesmo milhares de vezes que seu amor nunca poderia se tornar realidade, nunca se extinguiu. Jin Sechan tentou manter a calma. Ele se conteve, tentando se convencer de que ainda podia amá-la sem a necessidade de chamá-la de sua. Vamos deixar você ficar com ela. Mas por que a oferta proposta pelo servo de ordem de repente passou pela sua cabeça? Jin Sechan apertou o volante, condenando seu desejo tolo. Depois que fiz o voto para Enix, fui para o mundo do desejo. Originalmente chamado de Torre do Desejo, foi renomeado depois que Kinshu destruiu a casca externa da torre. Seu slogan também mudou de A Torre Cheia de Desejos da Humanidade para o mundo onde os desejos da humanidade se tornam realidade. De qualquer forma, eu estava de volta ao 15º andar do navio de Genkelope. Eu estava aqui para liberar os executivos da Wicked, assim como prometi. Tem certeza? Em frente à prisão de Genkelope, a instalação mais notória do 15º andar, Horner me perguntou preocupado. Sua preocupação era bem fundamentada. Eu simpatizava com ele, já que ele me contou o que aqueles Diginos tinham feito para serem presos. Não se preocupe com isso. Vamos entrar. Ok com Horner, entrei na prisão, vestido de Black Lotus. As condições da prisão eram surpreendentemente boas. A maioria dos quartos estava equipada com uma cama e uma TV, os banheiros eram separados e, o mais importante, a comida era decente. Este lugar é realmente bom. Todo mundo ainda quer sair. A maioria dos presos são jogadores, 310 de 317, para ser exato. A vida dentro da prisão é fácil, é o trabalho que é difícil. Ouvi Horner explicar enquanto entrávamos na prisão. No entanto, enquanto caminhávamos, notei que o corredor estava ficando mais escuro e as instalações rapidamente começaram a se deteriorar. É isso. Finalmente chegamos ao final do andar do porão. Fiquei sem palavras quando vi a condição desumana da cela em que os executivos da Wicked foram mantidos. Não havia nenhuma cama, muito menos uma TV. Também não havia um banheiro separado. O chão e as paredes estavam cobertos de sujeira. A cela estava completamente vazia, então não havia nada para eles fazerem para passar o tempo. Olhei cuidadosamente para dentro. Na cela apertada, 6 executivos jaziam em silêncio. Acorde-os. Ao comando de Horner, o guarda da prisão sacudiu as grades. Quang, Quang, Quang. Uak. Assustados, os executivos se sentaram e olharam para Horner e para mim. Seus olhos injetados de sangue tremeram de medo e pavor. Estudei-os por um momento e perguntei, qual de vocês é Kirkin? Por que você pergunta? Os executivos estremeceram. Esses eram os executivos da Wicked, o que significava que eles eram pelo menos tão fortes quanto heróis de alto escalão. Era estranho para mim vê-los em um estado tão horrorizado. Meu palpite era que a deterioração de sua saúde física também levou à deterioração de sua saúde mental. Não me faça pedir 2 vezes, eu disse friamente, ao que o Jin mais magro levantou a mão, tremendo de medo. E sou eu? Kirkin era o braço direito de Wicked. Mas agora, sua antiga glória estava manchada por todas as contusões em seu corpo. Aproxima-te. Kirkin fez o que lhe foi dito, o tempo todo tremendo de medo. Sua obediência parecia ser o produto de um longo período de tratamento cruel. Abra a porta. Sim, senhor. O guarda da prisão destrancou a porta e Kirkin saiu da cela com a cabeça baixa. Kirkin, você me reconhece? Eu perguntei. Kirkin levantou a cabeça lentamente. Meu corpo e rosto estavam escondidos sob o capuz e o manto, mas o símbolo de lótus preto no meu manto era reconhecível a quilômetros de distância. Kirkin arregalou os olhos e assentiu. Belotus negra. Correto. Estou aqui em nome do seu chefe, Wicked. Ela me pediu para libertá-lo. Perdão. Os olhos de Kirkin brilharam com um vislumbre de esperança.
Ele perguntou de volta, engolindo sua saliva. Isso significa. Troquei olhares com o guarda ao meu lado. O guarda da prisão respondeu por mim. Detento Kirkin, você recebeu a anistia do Rancor. É melhor agradecer ao Rancor, Black Lotus, Santuário do Maligno. 4 meses se passaram desde o incidente. Wicked, apesar de seu sucesso alguns meses antes, não conseguia nem pisar fora de seu santuário. Todos sabiam que seus executivos estavam desaparecidos, o que a tornava um alvo fácil para assassinato. Wicked acordou de um pesadelo, tremendo. Sua pele macia havia se tornado áspera há muito tempo, e seus olhos que antes brilhavam com confiança agora estavam mortos. Ela estava completamente arruinada. Ela inspirou e expirou, tentando se acalmar. Enquanto ela se acalmava lentamente, as lágrimas de repente começaram a se acumular em seus olhos. Como eu acabei assim? Sua queda foi abrupta. Não muito tempo atrás, ela assumiu o controle da arena de luta e declarou pomposamente derrubar Ordem. Ela realmente pensava naquela época que tinha o mundo inteiro a seus pés. Ela se lembrou dos rostos de seus executivos. Ela tinha feito tantas memórias preciosas com eles. Por que vocês tiveram que se trancar? Vocês deveriam estar me ajudando a me tornar o senhor de todos os Djinns. Cansativo enquanto lamentava, ela recebeu uma mensagem de texto. Kirkin lançado, Lotus, era da Lotus Negra. Ela olhou para a mensagem por um tempo antes de saltar para seus pés. Imediatamente, a porta do santuário se abriu em câmera lenta. Wicked regalou os olhos enquanto olhava além dele. Um querido subordinado que ela não via há muito tempo estava soluçando ali. Kirkin. Wicked gritou o nome de seu executivo enquanto corria em direção a ele. Chefe. Kirkin cumprimentou seu chefe com lágrimas nos olhos. Foi uma reunião muito tocante, do tipo que você pode assistir sem lágrimas. Kirkin, como você escapou? Black Lotus, ele me ajudou, respondeu Kirkin com um gemido. A Lotus Negra fez. Mas como? Havia uma coisa chamada anistia do Rancor. Kirkin explicou que Black Lotus gastou sua anistia do Rancor, um privilégio especial dado apenas aos First Rancors que ajudaram a libertar Genkelope, para resgatar Kirkin. Essa história foi, claro, algo que Oner inventou na hora. É tudo graças ao Black Lotus. Obrigado, senhor. Wicked perguntou novamente enquanto dava um tapinha nas costas de Kirkin. Como estão os outros? Não é bom. A prisão é imunda. Somos obrigados a fazer trabalhos forçados e também à tortura. Por fim, Kirkin desatou a chorar. Wicked consolou Kirkin, segurando as lágrimas. Eles já se esqueceram de todos os crimes que cometeram. Djinns não tinham vergonha nem consciência por natureza. Está tudo bem, não chore. Eu vou ter outra conversa com Black Lotus, e vou tentar tirar todos os outros também. Tal era sua resolução chorosa. E assim, enquanto os dois desfrutavam de sua reunião emocional nos braços um do outro, Wicked foi vinculado à trupe Camaleão. Enquanto isso, 21F, Reino das Cartas. Você vai comprar tudo isso? Sim, todos eles. Você realmente tem tanto TP? E daí se eu fizer? Bem, quero dizer que Inhajin fez uma varredura em todas as caixas aleatórias da loja de cartões. Ele planejava usar sua sorte para aumentar sua força. De repente, várias mensagens apareceram na frente dele antes mesmo de ele abrir as caixas. Sua enorme sorte tem trabalhado nos bastidores. Um oponente ameaçador se transformou em um aliado temporário. Sorte que atua nas relações humanas é sempre especial. Escape estreito da morte. 59. Atributo especial. Acumulação de sorte. Foi parcialmente ativado. Kim Ajin não tinha ideia do que essas mensagens significavam. Coreia. Um bunker subterrâneo em algum lugar em Gangwon-do. 2 semanas haviam se passado desde o início do campo de treinamento conjunto para a Força-Tarefa Especial Nacional. Após inúmeras sessões de treinamento, 177 heróis da Força-Tarefa Especial foram designados para 13 equipes diferentes. O líder do time 3, Yoon Seong-ga, juntou-se a Kim Soo, Shai Na-eun, Shin Jong-gak, e Lee Jae-won, Yohei Shen-wan. Nossa missão é lutar contra a Ordem de Frente. Acho que a administração realmente confia em você, Su. A equipe 3 entrou no briefing da missão dentro de seu dormitório. Todas as 13 equipes tinham missões diferentes. A equipe 3 recebeu a tarefa mais difícil de todas, confrontar a Ordem. Dito isto,
Havia rumores de que o time de Lien também recebeu a mesma missão. Então, você vai ficar bem? Sim, eu vou ficar bem. Qin Su respondeu com confiança como esperado do homem que derrotou o Rei Demônio. Você nem vai precisar se incomodar. Eu vou cuidar dele. Shan Ai o interrompeu com um sorriso. Qin Su olhou para seu amigo e balançou a cabeça. Ok, mas primeiro dê uma olhada neste projeto. É da Agência da Verdade. O líder da equipe 1C1H chamou a atenção de todos com um mapa enorme. Uau! A Agência da Verdade? Isso mesmo. E Jeon arregalou os olhos. Hoje em dia, o nome Agência da Verdade era basicamente sinônimo da própria verdade. Não era mais o pequeno site que apenas algumas pessoas conheciam. E Jeon bateu palmas empolgado e perguntou. Ouvi dizer que você precisa de muito dinheiro mais algum tipo de bênção divina para ouvir de volta deles. Quanto você gastou? Não, espere, vocês são amigos da Agência da Verdade? Eu não gastei dinheiro, o governo sim. E não somos realmente amigos. Não tenho dinheiro suficiente para contratar a Agência da Verdade. Ah, blé. E Seung-ga tentou ignorar o último comentário. Aquele pirralho. Eu só a escolhi porque as pessoas diziam que ela era uma torcedora promissora, mas ela é muito rude. De qualquer forma, é hora de voltar aos treinos. Prepare-se. A rotina de treinamento deles era simples. Bata palmas assim que Seung-ga bateu palmas. Um holograma sofisticado apareceu. O holograma reconstruiu o espaço usando a planta da Truta Agency como referência. Boss não é ordem, mas a área de treinamento será parecida com a real. Então vamos nos acostumar. Este foi o trabalho do simulador de treinamento que eles trouxeram da Torre do Desejo. Seu treinamento era lutar contra o Minotauro LV.50 no Palácio de Ordem, Arena Pandemônio. Enquanto isso, Boss estava visitando a arena de luta que agora pertencia ao Chameleon Trope. Por favor, sente-se aqui, mestre. Claro. Olhando para o palco do assento VIP, Boss se sentiu um pouco emocionado. Ela também costumava ser uma concorrente no passado distante e uma audiência mais recentemente. Mas agora, a arena era dela. Bem-vindo à Arena Pandemônio. A grande partida de hoje é a Big Bron vs Rain. Big Bron vs Chuva. Um Dijin gordo e um Dijin magro entraram no palco. A plateia aplaudiu e Boss pôde sentir a excitação deles em sua pele. Começar. O anfitrião gritou e o duelo começou. Big Bron tentou dominar Rain com seu físico, mas Rain rapidamente se esquivou e atacou seu oponente em pequenas facadas. Em suma, foi uma batalha entre velocidade e resistência. Milímetros. Boss assistiu ao duelo com entusiasmo. Então, de repente, alguém apareceu no stand VIP. Seus movimentos careciam de más intenções. Boss virou-se para encarar o convidado indesejado o tempo todo, mantendo a compostura. Olá. Boss se lembrava dela como garota que sempre acompanhava Belle. Se ela se lembrava corretamente, o nome dela era Jin Sayuk. Você tem estado bem? Jin Sayuk sorriu. Sua voz soou um tanto arrogante. Boss olhou em volta quando Jain disse a ela que Belle sempre acompanhava Jin Sayuk. Mas ela não podia sentir a presença de Belle em qualquer lugar perto dela. Onde está Belle? Como eu deveria saber? Eu vim sozinho. Jin Sayuk deu de ombros com um sorriso. Boss olhou para Jin Sayuk. Seu olhar era afiado como uma lâmina. Ainda assim, Jin Sayuk não se intimidou nem um pouco. Este é o nosso segundo encontro. Vou perguntar de novo. Onde está Belle? A voz de Boss estava cheia de desprezo. Mesmo assim, Jin Sayuk sorriu vagarosamente. Eu já sei o que está acontecendo entre você e Belle, mas você não precisa estar tão desesperado para matá-lo. A expressão de Jin Sayuk endureceu. Ela continuou em um sussurro baixo. Eu serei a única que matará aquele bastardo. Ah, esse foi o soco característico de Big Bron. É um golpe direto. O soco de Big Bron caiu no estômago de Rain. A chuva foi empurrada até o canto do palco, e o corpo de Boss já estava escuro. Foi sua transformação em asa? Você veio aqui para se matar? Boss se levantou de seu assento. Tanto Belle quanto essa mulher pareciam possuir um talento único para perturbá-la. Não, estou aqui por um motivo diferente. E eu vou colocar isso para você agora mesmo. Jin Sayuk e Boss se encararam intensamente, um fogo queimando em seus olhos. Com seu olhar em Boss, Jin Sayuk continuou. Se eu acabar matando Belle, Big Bron é o vencedor.
Uma salva de palmas seguiu-se ao anúncio do apresentador. Apesar da torcida, Boss podia ouvir a voz de Jin Sayuki claramente. Eu posso levar Kim a Jin comigo, certo? Você só o arrastou como uma ferramenta para matar Bill. Foi definitivamente uma provocação. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.